teoria econômica. Ele foi um homem pobre desde o começo. E, em segundo, porque aquele afã de conhecer, de saber, de certa maneira, elimina a produção propriamente literária, a produção artística. Você tem que fazer um certo equilíbrio. Depois de um certo ponto, Proust se assenta-se na sua mesa, fica em casa e cria 12 volumes. Porque se ele continuasse naquela vida que ele tinha até 1890, no fim do século, ele jamais teria escrito aquilo. E é espantoso quando eu me lembro, eu lancei o livro, não eu só, o Hernandes Soares pagou o aluguel da sala e eu, com meu salário de professor no fim do mês, paguei a impressão. Não foi muita coisa, porque não foi um livro. Porque é fininho, o Fininho, Desabrigo é um fininho. panfletozinho com letra pequena. Quase como depois foi feito na geração mimeógrafo, né, na década de 70. Mas estava impresso, era o livro do Fraga em letra de fogo. E nós saímos para o Vermelhinho para comemorar, tomando o que ele pudesse pagar, porque também não podíamos tomar bebidas caras, e comemoramos. E ele fez um cartaz escrito assim: escritor no Brasil morre de fome. Comprem meu livro. Foi assim, saía com os livros na mão, entrava nos restaurantes, nos bares e vendia os livros. Ele vendeu praticamente a edição. Mas imagina a estranheza que não causava um leitor em 1945. Você falou geração mimeógrafa aí. Plena geração mimeógrafa. Inclusive, uma coisa que ele sempre registrou, Leonino, você lembra? Que o nome não tinha importância. Então, quem quisesse um livro autografado era mais barato. O livro sem... era mais... Dava trabalho a ele. Agora, essa questão do que ele produziu e deixou de produzir, havia um pouco de indisciplina também. Ou coisa de boêmio. Você trouxe aqui papéis de cigarro. Olha que maravilha. Cigarros todos que não existem mais. Exato. E cheios de anotação e de poemas e trechos. Você imagina o que é? Não tinha um caderno, não organizava? Não, que isso. Eu agora estou... Para eu conseguir cigarros colocar a obra dele em dia, ele escreve de um lado um conto, de outro, outro. Ele não levava muito a sério, porque se quisesse... É claro. Mas ele assumiu... Quer dizer, não levava muito a sério o que eu quero dizer. Eu não queria vestir essa carapuça do escritor. Ele queria viver. Eu acho que ele nasceu para escrever. E o Olinto uma vez me disse isso lindamente, Olinto. Suas palavras, eu, inclusive, coloquei na minha tese, que eu achei lindo você dizer. Tem gente que, quando Fraga, eu até brinquei com você, quando Drummond nasceu, alguém disse, vai, Carlos, vai ser gosto na vida. E ele disse para mim, quando o Fraga nasceu, alguém disse, vai Fraga, vai escrever. O Fraga escrevia e lia compulsivamente. A revelia de editora, de leitor... Se vai ser publicado ou não. Se vai ser publicado ou não. Tanto que quando ele morreu, após terem levado os rascunhos dele para casa Rui Barbosa, eu com a Tereza consegui achar. Eu tenho lá em casa cerca de 8 caixas com manuscritos dele, que eu estou tentando arrumar, já vai sair uma outra edição. Tudo lá jogado. Esses desenhos todos que ilustram os outros trecos estavam precariamente em papéis de cigarro, tudo ele assim. Mesmo ilustrou. Quer dizer, ele mesmo ilustrou, e ele tinha um traço, um teriço muito bonito, né? E ele fazia, inclusive uma vez ele disse para mim, aqui ó, vou desenhar sem tirar, e realmente fazia, né? Agora eu acho que a vida não foi muito favorável ao que ele tinha de potencial, entendeu? O leite clamava, então não dava para a letra, entendeu? Para ele escrever mais. Bom, então vamos ver os depoimentos de uns companheiros de bar do Antônio Fraga, lá de Nova Iguaçu, onde ele foi morar. Fraga era genial, era polêmico, contraditório, prolixo, só ele que falava, né? Eu lembro que uma vez eu vim com um amigo em casa, a gente ia para uma piscina, aí eu, pai, você pode definir o que é política? Meu amigo, isso eram 10 horas da manhã, nós saímos 11 horas da noite. Ele ia direto, e era monólogo, mas ele falava direto. Meu filho chama-se Diogo, é Rodrigo, a irmã chamou de Diogo, depois a outra de Diogo. Então vai indo a economia do esforço verbal, né? Isso é tudo fisiologia da linguagem. Se meu filho escrever uma poesia, eu dou uma surra nele. Se continuar, é poeta, né? Algum de vocês? Eu fiquei com medo de levar surra, né? Então eu escondi as poesias. Eu digo, esse cantor de rock estava aí faturando os milhões e estava divertindo a moçada. Mas não tenho voz, não sei rebolar. De sorte, então, continuo a escrever, mas um pouco a contragosto. Fraga faz parte daquele grupo de pessoas que caminharam nas impossibilidades possíveis. Qualquer país do mundo, excetuando o Brasil, em qualquer país do dito primeiro mundo, seria cultuado.
certo? Você teria reverências ao Fraga, você teria talvez edições, em cima de edições, enfim, então a família estaria riquíssima. Hoje estaria riquíssima. Mas ali foi uma provocação. Era uma porrada na forma empolada, como se falava naquela época, né? Isso, sem dúvida. Né? O desabrigo surgiu não só como uma necessidade de expressão, como também uma colocação contra a linguagem colonial portuguesa. Em Portugal já se estava transformando a língua. No Brasil, nós éramos quinhentistas. Em Portugal, a língua está atualizada. Quero ficar aloprado. Linguagem usada, sem dúvida nenhuma, nos botequins da vida. Tomando um porre danado, talvez a coisa se ajeite. Mas é mesmo minha sina. Vem minha cabroche e ensina, meu amor, beba mais leite. Quero ficar aloprado, tomando um porre danado, talvez a coisa endireite. Vou no boteco da esquina, o garçom chega e se inclina, o senhor vai querer leite? Ele teve amigos importantes, amigos milionários, escritores também, e ele nunca perguntava se almoçou, ele não tinha almoçado. Não almocei não. Eu não almocei, quer dizer, eu tô tudo bem. Quer tomar um chopp? Eu tomo um choppzinho, sim, então. Mas não sei correr atrás de editor, bajular, publica a minha obra, de sorte que eu conservo aí uma série de material inédito. Mas eu vivia escrevendo, ele trancava no mundo dele. A gente fazia até uma brincadeira, quando nós éramos crianças, eu era muito parecido com a minha irmã. Eu me vestia de mulher, aí eu só mexia com a boca, fazia uma mímica, ela me dublava. Ele, minha filha, vai pra lá. Que ele podia passar com o elefante nas costas, na frente dele, que ele se concentrava. E era peripatético, né? Que ele andava para um lado, pro outro, fazia um buraco na sala. Pensava, ele sentava e escrevia um negócio. Aí falava com ele mesmo, sentava e escrevia esse tempo todo. Eu não nasci escritor. Eu me tornei escritor como todo mundo. O Fraga não era único, eram vários os Fragas, né? O verdadeiro Fraga é o conjunto de tudo isso, né? Na verdade, é um dos caras que eu conheci que mais me pareceu com um anarquista autêntico, né? Ele me parece que sempre o tempo todo era isso, né? Então, as múltiplas personalidades do Fraga, eu acho que também é um desses caminhos para poder entender o que é o Fraga. Né? Veio um cobrador lá em casa, né? E chegou cheio de rompante, eu vou botar teu nome no SPC, não sei o que, não sei o que lá. E entrou em casa, eu saí, né, pra estudar. Quando eu voltei da escola, o cobrador ainda tava lá e batendo papo ali, mostrando, abrindo livros. Tá? E o cara esqueceu a cobrança e foi embora. Eu sou atualmente um homem de esquerda, mas não sou canhoto. O André Noronha também é um outro cobrador, é um cobrador do Partido Comunista. Naquele momento, os caras passavam de casa em casa com recibo, como se fosse um clube, uma coisa assim. Então ele estava atrasado, me parece que já a mesa atrasada. Então o cara bate enfurecido na porta dele. Como é que é? A sua prestação aqui está atrasada e tal. Esse meu amigo, ele pro cobrador, meu amigo, eu espero essa revolução há mais de 20 anos, ela também não veio até agora. Tá entendendo? Na verdade. Os anatólios vão me esculhambar, mas se me der na telha usar a ausência de pontuação ou fazer as preposições, ir parar na quirica das donzelinhas cheias de 9 horas, ou gastar a sintaxe avacalhada que dá gosto do nosso povo, não tenho de modo nenhum que dá satisfação a qualquer sacanocrata. Uma coisa fascinante, né? coisa. Fascinante. É que também... Você sabe que ver o Fraga assim como está, e aquele Fraga nosso de 1942, 43, é uma beleza. Eu me lembro que no fim dos 50, quando eu já me tinha burguesado, e no escritório do Paulo Mercadante, grande amigo dele, grande amigo meu, ele olhou para mim e disse assim, Antônio Olinto, você se entregou, hein? Está até gordo. Quer dizer, isso mostra a dedicação dele, física, espiritual, mental, pensamental, aquela vida e aquela coisa essencial. Ele ficou na essência. Viver a Uma obra. vez, ele dando uma entrevista a uma dessas revistas populares, a moça lá sentada diante dele, senhor Fraga, etc. Aí, o senhor quer falar? Ele disse, minha filha, eu não vou lá em cima, não. Para falar comigo, vocês têm que vir aqui embaixo. Se você está aqui embaixo, obedeça ao meu sistema. Não é? Tá certo. Engraçado que, assim, vendo ele falar, tem uma mistura de uma certa amargura, mas ao mesmo tempo sem jamais perder o humor. Ele fala da literatura... Kafka carioca, né? Ele dizia um Kafka carioca. Eu queria só falar uma coisa com você, Sim, por pegar favor. um gancho seu Isso, aí. vamos Você nessa. falou que o livro apresentava esse falar popular, né? Esse jargão lá do pedaço, como ele dizia, né?
mas que ele era erudito. Era assim, o Fraga conseguia dialogar com o profano, com o sacro, com o erudito, com o popular. Há um personagem, quer dizer, ele se dissolve em todas as personagens aí. Ele é um pouquinho do Cobrinha, um pouquinho do Evêmero, do Desabrigo. Agora, há um personagem aí que faz esse rito de passagem, que é o Evêmero. O Evêmero é um personagem da Grécia Antiga, né? Cuja história sagrada, o livro escrito por ele, tinha como incumbência tornar os deuses reis para serem aceitos. Né? E o que o Evêmero faz quando ele diz que vai escrever um livro todo em gíria para chatear os anatólios frangos e sacanocratas? Ele justamente quer fazer a passagem, quer legitimar, através do próprio livro dele, a linguagem popular, a linguagem do povo. Quer dizer, a mesma incumbência do Evêmero na Grécia é do Evêmero aí. Maria Célia, quantos livros saem desses inéditos aí que você está garimpando? Quantas a editora desejar. Quantas a editora tem material aberto? Tem, olha, eu não sei, eu não pretendo monopolizar nada. Tomara que surjam uma porção de orientandos para mim aí, que eu estou mais querendo dividir isso com alguém. Sabe que a gente daqui a pouco já vai ter que terminar, o papo está ótimo, mas eu queria saber o que você acha da atualidade do Fraga ser lido, relançado agora. Porque, por exemplo, eu li para um jovem, um pedaço do Desabrigo, ele falou, pô, parece um rap. Tem ritmo de rap. Já é século XXI. Quer dizer, ele já escreveu fora do tempo dele, mas mesmo fora. Acontece sempre isso, como no caso do Proust e de outros, quando você se isola de tudo e entra dentro daquele espírito de representar o homem em si. Se não fosse a Teresa, ele não teria tido essa vida, talvez tivesse uma vida muito pior. E uma vez ele me disse que o ideal dele era morar numa dessas estalagens da Lapa, que tinham 30 quartos, cada um morava num quarto, ficava sozinho ali, sem ter rádio, naquele tempo não tinha televisão, sem ter nada, lendo e escrevendo e saindo para comer lá fora e voltando sozinho para casa. Eu ainda perguntei a ele, e sexo? Ele disse, quando aparecesse. Quer dizer, era um ideal um tanto até não só solitário, como triste. Eu acho que a Teresa apareceu e mudou o ideal dele, levou para um subúrbio na terra. Nós, todos os escritores, temos um pouco de exibicionismo, é normal. Você tem a linguagem, você tem o estilo. Eles não querem se mostrar. O Fraga não queria se mostrar, ele era ele. E continua até o fim da vida. Antônio Olinto, muito obrigado pela sua presença. Maria Célia, muito obrigado também. Você quer que eu leia uma coisinha? Isso aí está já no próximo volume que Relumir do Mará vai lançar. Um poema inédito. Vou ler aqui de primeira, hein? Com um epígrafe de William Blake. The sound is forced, the notes are few. Se o defunto sou eu, não te perturbes. Aperta o botão da campainha ou o bico dos seios da viúva, que ainda é boa, hein? Pois dá-lhe um demorado ósculo de pêsames, mata borrão para secar o pranto e uma caixa de pílulas que sirvam para evitar a gravidez. Em seguida, lhe diz que o meu nome não consta no Who's Who do outro mundo, onde figuram os de Hitler, Ezra Pound e Cambrone, e que ninguém, por certo, notará minha ausência, nem no aperto dos trens, nem nas filas de ônibus. A vida não merece os nossos sonhos, podes acrescentar a guisa de epitáfio, e empurra-a para o quarto, e derruba-a na cama. Não a deixes ficar, a roer-me assim os ossos, à espera de ilusórias ressurreições de carne. Sim, meu amigo, afaga-lhe o lombo e cata-lhe depressa, por entre a emaranhada cabeleira do sexo, as raras pulgas da saudade. Não te perturbes, se algumas escapulirem e ela cair no choro. Há sorrisos piores, como sabes. A vida não merece nossos sonhos, que beleza, hein? Fiquei todo arrepiado. A vida merece os nossos sonhos e merece que ele seja publicado. E a nossa vida merece os sonhos de Antônio Fraga. Recomendamos, vamos ler, vamos estudar, vamos adiante. Muito obrigado, gente. Obrigado, Antônio Fraga, Desabrigo e outros trecos. Até a próxima.